A adoração que Deus não aceita. Deus é exigente quanto à adoração que prestamos a Ele. Veja que na antiga aliança, as ofertas prestadas a Deus tinham que ser de qualidade, mesmo se tratando de alguém de baixa renda. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou vergonhoso, ou sarnoso, ou cheio de impigens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Levítico 22, versículos 20 a 22. O estilo de adoração mudou. Hoje não adoramos a Deus através de animais, e sim com os nossos corpos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Mesmo que não apresentemos a Deus animais para adoração, os nossos louvores, serviços e cultos devem ser da melhor qualidade. Claro que dentro das condições de cada um. Porém, não nos iludamos, nem toda adoração Deus aceita. Veremos agora, com base bíblica, algumas adorações que Deus rejeita. Em pecado. Deus não recebe a adoração de alguém que está em pecado. Lemos em Isaías 59, versículo 1, que as nossas iniquidades fazem um muro de separação entre Deus e o homem. Todo e qualquer trabalho espiritual realizado por uma pessoa que está em falta com Deus é considerado sacrifício em vão, pois Deus não irá aceitar. Um exemplo disso é Caim. Você sabe por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Saiba que a própria Bíblia nos dá a resposta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, versículos 5 a 7. O fato de Deus não atentar para a oferta de Caim não é porque os frutos estavam podres, como dizem alguns, e sim porque ele não fazia o bem. Tanto que Deus lhe dá um conselho: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se quisermos ter a nossa adoração recebida pelo Senhor, precisamos andar em santidade diante da sua presença, assim como fez Abel e alcançou o testemunho que era justo. Hebreus 11, versículo 4. Sem comunhão com o irmão. Veja que o próprio Jesus fala a respeito disso. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do teu altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, versículo 23 e 24. O apóstolo João completa escrevendo: mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, versículo 11. Para que o Senhor receba a nossa oferta, precisamos estar em comunhão não só com Deus, mas também com o próximo. Coração endurecido. Esta frase, coração endurecido, se refere ao estado sentimental de uma pessoa em relação às coisas de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Hebreus 3, versículo 15. Este é um exemplo de um coração duro, por causa da rejeição à palavra de Deus. Na adoração acontece o mesmo. Precisamos chegar na presença de Deus com o coração quebrantado, em um total estado de dependência e carência dele. O rei Davi era um exímio adorador, e ele nos dá uma receita para que nosso louvor seja aceito por Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, há um coração quebrantado e o contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. De qualquer jeito. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Êxodo 34, versículo 20. Deus deseja que seus servos sempre tragam alguma oferta a Ele para assim o agradar. Deus sempre exige o melhor, dentro das condições de cada um. Quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai, de muitas coisas que Deus exigiu do seu povo, uma delas foi a qualidade de um sacrifício oferecido. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis,
porque não seria aceito a vosso favor o cego ou quebrado, ou aleijado, ou vigoroso, ou sarnoso, ou cheiro de impígens. Este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Levítico 22, versículos 20 e 22. O mesmo vale para hoje. Não é porque estamos em outra dispensação que vamos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Deus continua exigindo dos seus servos o melhor que eles podem fazer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Todo empregado de uma empresa está acostumado a ouvir o seu patrão sempre lhe exigir o melhor, e na maioria das vezes o empregado atende ao pedido do patrão, dando o melhor de si para alcançar as metas e objetivos traçados pela empresa. Por que não fazer o mesmo, ou ainda melhor, para o Eterno? Pois Ele está acima de toda e qualquer empresa. É Ele quem nos dá a saúde necessária para executarmos todo o trabalho diário e tantos outros benefícios que já foram citados, que a partir de agora, quando o seu pastor lhe der uma tarefa para ser realizada, faça da melhor forma possível, para que esta oferta seja aceita pelo Senhor. Lembrando que o pastor a quem me refiro é Yeshua, porque ele é o único e verdadeiro pastor. Uma adoração dividida. A nossa adoração deve ser voltada unicamente ao Criador, pois no decorrer da história bíblica, vemos Deus condenar de maneira clara que seus servos dividissem sua atenção com outros deuses. O interesse de Deus é que venhamos a tomar uma decisão quanto à nossa posição de adoradores. Exemplo disso foi a palavra transmitida a Israel por intermédio do profeta Elias. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. 1 Reis 18, versículo 21. A mesma decisão ele exigiu na nova aliança. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Apocalipse 3, versículo 15. Deus aborrece a duplicidade. Salmo 119, 113. Ele deseja que venhamos servi-lo e adorá-lo de todo o coração e não dividir com mais ninguém. Deus não aceitará a adoração de alguém que louva a dois senhores. Mateus 6, versículo 24. Adoração sem fé. Fé é crer naquilo que não se vê e ter certeza naquilo que ainda vai acontecer. Hebreus 11, versículo 1. Deus não aceita a adoração de alguém que se aproxima dele sem fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Todas as vezes que nos aproximarmos de Deus para adorá-lo, não podemos fazê-lo como se estivéssemos apresentando um trabalho de escola ou algum serviço na empresa. Devemos entender que o nosso serviço prestado ao Criador não é material e sim espiritual. Vemos uma longa lista dos heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, e todos alcançaram o favor do Senhor mediante a fé.